Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Você está no programa Nova Geração 162, uma edição especial. Especial em que sentido? Especial, né? A gente usa esse termo porque a gente hoje vai tratar de um tema que não está, né, na sequência do nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Então, o nosso tema de hoje, do Nova Geração 162, é Brasil, um país dividido. Vamos entender aqui o panorama geral, tá certo? O Brasil, segundo uma compreensão espírita, acho também que de outras pessoas, ele tem um projeto, né, que se chama Projeto Pátria do Evangelho. Cada país tem uma programação espiritual, um projeto no mundo, uma missão na Terra. Não tem ninguém de bobeira aí, tá certo? O Emmanuel discute um pouco isso, de uma forma interessante, mas muito limitada, né? E acredito que os bons espíritos estão aguardando um amadurecimento nosso para poder aprofundar esses temas, né? Que é um tema aí que os espíritas, né, espíritas mesmo, né, que não tem mediunidade, regressão de memória, essa coisa toda, que os espíritas mais ligados à história, à sociologia, à antropologia, à psicologia, às humanidades, dediquem seriedade ao tema para investigar, para a gente poder ter mais informação. Mas o fato é que, né, eu penso que muitas vezes as informações espirituais vêm como setas, né? Como quem diz, olha, esse é um caminho interessante para ser pesquisado. Mas tem coisa que tem que ser feita por encarnado, né? Vamos nessa. Bem, então o Brasil, segundo todo um conjunto de conhecimentos espíritas, né, quando a gente lê as mensagens de Ismael, guia espiritual do Brasil, para Bezerra de Menezes encarnado, já fica muito clara a missão do Brasil. Então é um projeto de longo prazo, não é um projeto de 5 minutos. Certo? É um projeto que começa antes, né, com todas as aspas, do descobrimento, ou falando mais, de uma forma mais correta, antes da chegada da nação portuguesa nas terras brasileiras. É um projeto. Ok. Algumas coisas deram muito certo, algumas coisas deram muito errado nesses últimos 500 anos. Né? Nós não temos como fazer uma análise aqui de tudo isso. Entre as coisas que deram muito certo, a gente pode dizer, foi mantida a unidade do território brasileiro. Isso é muito essencial, porque a gente vai tratar desse tema hoje, inclusive, né? É o que pode dar errado da parte que deu certo. Então a gente vê espíritos grandiosos como um Duque de Caxias, como um Barão do Rio Branco, orquestrados por um outro espírito grandioso chamado Dom Pedro II, que conseguiram de uma forma quase miraculosa manter a unidade territorial. Qualquer estudioso da história do período, da política internacional, vai se assombrar com a capacidade que esses indivíduos tiveram, que a nação como um todo teve, de manter a unidade brasileira. Basta dizer que a gente está falando de um período em que toda a América do Sul eram basicamente duas colônias. A colônia portuguesa e a colônia espanhola. A colônia espanhola deu origem a essas dezenas de pequenos territorialmente países que são nossos vizinhos, né? Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, Guiana Francesa, tudo aquilo ali era uma colônia só. E a outra grande colônia era a colônia portuguesa, que deu o Brasil, que permaneceu na sua unidade territorial. Então a gente tem esforços gigantescos, inclusive, né, não porque ser cearense, mas do grande cearense José de Alencar, na literatura. Então a manutenção de uma unidade é uma obra grandiosa que poucos encarnados têm noção do que seja. Alguns têm, alguns estudiosos têm, né, sejamos justos. É uma congregação de esforços que vai do esforço militar, do esforço empresarial, do esforço político e do esforço literário, para citar só o básico. Então a gente tem aí a forja de uma grande unidade nacional que precisa de um território. O que é que isso tem a ver com os judeus? Tudo. Os judeus não conseguiram isso até hoje. Até hoje,
o povo judeu não pode sentar e dizer assim, e pegar um mapa, dizer que é o nosso território, isso está estabilizado, é isso aqui. Não pode. Então, os judeus não conseguiram sequer uma unidade territorial. Até hoje tem briga. Basta abrir qualquer jornal de notícia internacional, praticamente toda semana a gente tem uma notícia triste por conta dessa não unidade territorial, dos judeus que estão lá na região da Palestina, com os palestinos disputando território. Não estou entrando no mérito da questão, quem está certo, quem está errado, que é outra discussão. Eu quero dizer que nós nascemos com unidade territorial dada pelo Cristo. Porque não nos enganemos, se nós assumimos a nossa missão de pátria do Evangelho, a gente não pode esquecer que já houve um outro povo que teve essa missão. E muitos de nós viemos de lá. Então, tem que ter todo esse carinho de análise. Ou então, não aceita a proposta de pátria do Evangelho. Não dá para fazer um Frankenstein. Eu sou pátria do Evangelho, mas não tem nada a ver com a história do povo que teve essa missão antes. O que é isso, Vamos ter bom senso. Porque, em alguma medida, nós estamos nos colocando o desafio de ser o sucessor desse processo. O continuador do processo. Ora, eu não posso continuar um processo ignorando o meu antecessor. Observando erros e acertos, com respeito e com carinho. Vamos lá, vou correr porque a gente vai chegar na Lava Jato. Então, por favor, me acompanhe. Ok. O povo judeu se dividiu, para nossa tristeza, e acho que acho que fiz parte dos erros, então não estou condenando ninguém. E eu quero destacar aqui, esse é só o pano de fundo, o que eu quero destacar é qual foi a postura do Cristo em relação a isso. Bem, a gente já fez um programa sobre Davi, o rei Davi, espírito muito interessante, grandioso, escritor, artista, grande político, mas também que cometeu seus erros, que enfrentou uma família absolutamente, que constituiu, vamos dar nome aos bois, uma família que hoje a gente chamaria de altamente disfuncional, uma família em que ele teve que lidar com estupro, com incesto, com assassinato entre filhos, irmãos e meios-irmãos, mas que é uma figura de referência grandiosa. Ok, não vou entrar nisso, tem aí o programa 83, bota na pesquisa Davi, ou o programa 83, na época pode ser 83, vai estar lá. Davi foi sucedido por seu filho, Salomão, também não menos famoso, Inclusive um espírito no Antigo Testamento conhecido pelo seu poder de lidar com obsessão, com possessão e etc. Também não vou entrar nisso. Depois que Salomão morre, os judeus se dividem. Os judeus eram a unidade básica do povo judeu, do que a gente está chamando do povo hebreu. Não vou entrar no critério dos termos, mas o termo mais correto é povo hebreu. O povo hebreu era composto de 12 tribos, de 12 grupos. Depois que Salomão morre, eles se dividem. E essa divisão parece que era o início do fracasso de não compreender o Cristo. Eu estou falando cerca de 900 anos antes do nascimento de Jesus. Por quê? Porque o clima da divisão nos incapacita de acolher o Cristo. É simples assim. Quando o nosso índice de divisão está muito alto, nós somos incapazes de acolher o Cristo. Quem foi que acolheu o Cristo plenamente? O grupo essênio liderado por Lisandro e por Marcos. Lê a história desse grupo com esse olhar, a psicografia do Eurípides Barçanufo. Não havia divisão. Todo mundo concordava com tudo? Não. Havia discordância séria. Mas acima da discordância estava o senso de respeito, de hierarquia e de lucidez espiritual. Isso é muito bonito, gente. É coisa de
para assustar mesmo a gente que é inferior. Havia práticas nos essênios que era a prática de todo o mundo antigo e que o Cristo encerrou para os espíritos lúcidos, que era de uma grande austeridade para os que não acompanhavam os processos iniciáticos. No Egito, muitas vezes o indivíduo morria. Nos essênios, havia também, não era tão austero, mas tinham práticas austeras. O Marcos não concordava. Mas o Marcos era discípulo do Lisandro. Isso nunca foi motivo de apartar, de polêmica, de guerra, de briga. No momento certo e adequado, quando o Lisandro coloca, o Marco diz: eu acho que em relação a esse caso a postura era excessiva. Mas eles não viveram num clima de disputa, porque havia algo maior. O que era o algo maior? A espera do Cristo. Vocês estão vendo como a história desse grupo é exatamente a história do povo judeu, que é exatamente a história da pátria do Evangelho? Nós colocamos o que em prioridade? Qual é a nossa escala de valor? É se preparar para o Cristo ou eu defender minha pequena opinião numa coisa muito específica e gerar uma divisão? Uma guerra. Esse é o ponto tudo que eu estou falando, para não achar que a gente está aqui com histórias que não tem nada a ver. A história é a mesma. Agora vamos ver, que eu acho que é o principal, como é que o Cristo lidou com isso. E eu acredito que a maioria nunca se deu conta disso. Nunca se deu conta porque o Cristo criou uma famosa história. Porque tem gente que vai visitar, né, vai querer saber onde é a hospedaria que o bom samaritano hospedou o indivíduo que caiu na mão dos bandidos. Gente, o nome é parábola. Parábola é uma história criada. Não existiu o bom samaritano. O sujeito, né, José Pereira da Silva, que o Cristo chamou de bom samaritano. Não. Eu estou partindo do ponto que você já conhece a parábola do bom samaritano. Mas para lembrar, é aquele indivíduo que socorreu um sujeito que estava indo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado e espancado e deixado na estrada. Passou 2 religiosos, para resumir a história, e não socorreram. Passou um samaritano e socorreu. O Cristo conta essa história quando um sacerdote, uma alta autoridade religiosa, pergunta para ele quem é meu próximo, o que é amar o próximo. E aí o Cristo conta a parábola do bom samaritano. Cristo cria essa história para responder essa pergunta. Ok. Qual é o ponto de hoje? E só tem um. Por que samaritano? Cerca de 900 antes do Cristo nascer, houve uma divisão. Eram 12 tribos, se dividiram 10 e 2. 2 tribos, aí o nome era a tribo de Judá e Benjamim, daí judeu. Por isso antes da divisão a gente fala em hebreu. E 10 tribos, entre elas, que ficaram, né, territórios colados, um ficou para cima, outro para baixo. Eram samaritanos. Então, para as 2 tribos que Jesus fazia parte, que estavam naquele contexto, os samaritanos eram judeus que partiram, né, que quebraram a aliança. Então eram o pior dos inimigos. Então, o que é que Jesus está fazendo aí o esforço? Ele está fazendo um esforço de união. Ele está dizendo para o lado das 2 tribos, Judá e Benjamim, dizendo, olha, Jesus está dando como exemplo de amor ao próximo um sujeito que é da tribo inimiga, que é da mesma base, mas que se dividiu depois da morte de Salomão. E por 900 anos, estou falando da referência, o Cristo olhava e dizia, faz 900 anos que vocês brigam. Mas os samaritanos podem ser boas pessoas. O que é que Jesus está dizendo? Além da discussão política específica, né, a gente podia até usar o termo, embora não adequado, político-partidário, para fazer um gancho com hoje. Além dessa discussão, existe algo que está acima. Um samaritano pode ser uma boa pessoa.
quem você coloca como um partido inimigo, como uma tribo inimiga, embora seja do seu grupo geral, você pode encontrar bondade ali. Então, olha a costura do Cristo tentando desfazer uma divisão interna. Porque o samaritano é também da mesma base, né? Da mesma etnia. Antigamente a gente diria da mesma raça. Ele é do mesmo grupo. Só que houve uma divisão naquele grupo, uma divisão interna partidária. E o que o Cristo está dizendo para a autoridade de um lado é que o outro pode ser bom. Né? Ele está dando o exemplo, olha, o samaritano, aqueles inimigos do lado de lá, ele pode ser bom. E Jesus o pega como o modelo de virtude e de bondade. O que é que o Cristo está dizendo? Vamos superar essa divisão menor. Porque isso não vai ser bom para ninguém. Vamos. Então o Cristo está toda hora fazendo esse esforço de superar a divisão interna. Não é negar, dizer, vocês são diferentes. Mas há algo que nos une que está acima dessa diferença específica. Mais assustador ainda é o que ele faz com quem? E eu não vou poder, mas eu vou sugerir a leitura. Com a mulher samaritana. Samaritana é a mesma coisa. Ele usa o homem, o bom samaritano, personagem literário na parábola, e ele utiliza-se de um diálogo com a mulher real, sim, essa sim, não é uma parábola, é uma vivência, dialogando com a mulher samaritana. É de propósito. É de propósito. Jesus para e Jesus está na Samaria, na região, entre aspas, inimiga. Jesus fica no poço, onde as pessoas vão pegar água. Os apóstolos vão fazer compra, né? Também apóstolo de Jesus come, né? Então, onde se prova o contrário, eles foram comprar comida, Jesus fica ali. Chega a mulher, Jesus puxa assunto. E a mulher toma um susto, mas você é judeu. Eu sou samaritano, como quem diz. Você é do partido inimigo. Você é do lado de lá. Faz 900 anos que a gente briga. Além de tudo, eu sou mulher. O que você está puxando assunto comigo? Ela se espanta. A gente não vai entrar no mérito, mas Jesus eleva a discussão para patamares extraordinários. Patamares universais. É uma lição para hoje, para a pátria do Evangelho. Jesus, ok, se é samaritano, eu sou judeu. Não vamos negar isso. Mas eles começam a conversar sobre assuntos que a divisão judeu-samaritano se torna ridícula. Eles começam a falar de busca íntima da alma. Começam a falar de sexualidade profunda. Duas coisas que acontecem nessa conversa. Jesus se revela o Messias e Jesus dá até hoje uma definição insuperável de Deus. Só isso. Em vez de eles ficarem batendo boca, né, que está certo A, que está certo B, que os samaritanos estão certo porque adoram no lugar, que os judeus estão certo porque adoram no outro lugar, em vez de ficar nessa discussão mesquinha, né, que a gente chamaria hoje de político-partidária fanática, eles começam a tratar de interesses muito mais significativos. Visão à distância, profecia, educação sexual real, Deus e quem é o Messias. Vindo para hoje, é o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo um período de profunda transformação no Brasil, que poderá ser extremamente benéfica, com todos os erros que os humanos cometem. Né? E a gente está falando da Lava Jato, o que está se chamando de Lava Jato. Né? Pegou o nome, pegou. A gente está falando de uma mudança ética do país, planejada pelo mais alto.
Não vamos ser ingênuos ao ponto de achar que isso foi uma sorte. Antes de a Lava Jato realmente começar ou ganhar essa extensão, uma pessoa, né, que eu confio bastante, me contou que uma amiga íntima dela, que eu conheci rapidamente, uma pessoa seríssima, assim, uma das espíritas que eu realmente me alegro de ter me encontrado, né, encarnado, visitava regularmente o Chico Xavier. O Chico Xavier comenta na década de 80. A década de 80 no Brasil, né, foi caracterizada pelo reencarne de uma multidão de espíritos ligados à área da justiça. Por isso que ninguém entende o que está acontecendo, o que é que aconteceu. Né, os sociólogos, analistas, eles falam, mas eles não explicam. Por que é que mudou tão rápido? Por que é que agora aquilo que era normal e aceitável, né, embora fosse ilegal, está tendo processo e tal? Nós estamos em meio a isso. Mas não quer dizer que deu certo. Quer dizer que isso irá despertar muitas paixões divisionistas. E é a hora da pátria do Evangelho se decidir. Nós vamos entender que existe algo mais importante a ser feito. E apesar de discordâncias pontuais em processos, né, jurídicos e criminais, porque, né, em algum momento cada um vai se sentir injustiçado. Porque eu queria que acontecesse, não aconteceu, porque eu devia ser assim, não foi. Mas a gente vai entender que, de uma forma geral, o processo é saudável, mas que não convale a pena dividir o país por causa disso. Não vale. Não vale a gente dividir o país, a gente negar o Cristo por causa de opiniões pessoais. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que ter claro. A gente precisa ter um projeto de país grande. Quando a gente for entrar na polêmica, a gente lembra do Cristo conversando com a mulher samaritana. Como é que eu elevo o nível dessa discussão? Como é que eu começo a discutir qual é o projeto do país? Não é de A, não é de B, não é de C. Não é que eu gosto do X e detesto o Y. Isso é muito mesquinho. Claro, eu tenho minhas preferências, cada um tem as suas, mas a gente elevar isso a um radicalismo que nega o Cristo, a gente tem que se perguntar se a gente vale a pena. Tem que se perguntar, e isso é muito sério. Vamos nos incapacitar mais uma vez? Vamos nos incapacitar mais uma vez para de fato acolher o Cristo? Essa é a pergunta séria. Ah, porque o fulano, porque o Beltrano, tudo bem, vamos olhar e avaliar. Mas quando o fanatismo entra, e aqui foi, na minha opinião, limitada, foi o que levou isso, a intolerância que levou essa divisão, porque infelizmente com toda a grandiosidade e admiração que eu tenho pelo povo judeu, e tenho, a intolerância os fez incapazes de acolher o Cristo. A intolerância. Por isso que essa divisão depois da morte de Salomão já é um sinal muito triste, porque eles não foram capazes de se tolerar. E, gente, interessa a discussão se o judeu abre, quem é que tinha razão naquela discussão tribal? Será que é isso? Né? Porque um merecia mais ovelha do que o outro, porque um merecia mais um pedaço de terra do que o outro, então se dividiram, porque o certo era adorar a Deus no lugar A e não no B. É o que a gente tem que ter cuidado com quem está fazendo hoje. Os a favor e os contra, os certos e os errados. Vamos com calma. Independente da minha opinião particular, para casos particulares, eu tenho que colocar assim no projeto do Cristo. Porque eu garanto para vocês, daqui a 100 anos, não vai fazer diferença nenhuma. A minha opinião particular. Vai fazer toda a diferença é se a minha atuação, na maior parte dela, eu estava a favor do projeto do Cristo. Se eu estou procurando ser justo na minha vida particular. Porque, convenhamos, é muito bom a gente discutir o crime dos outros. É muito agradável.
Essa é a verdade. Mas vamos fazer o esforço, além de discutir o crime dos outros, vamos discutir os nossos crimes também. Como é que eu tenho sido desonesto na pátria do Evangelho? Emocionalmente, espiritualmente e materialmente. Qual é o meu grau de desonestidade? Primeiro eu tenho que admitir. Depois eu tenho que trabalhar para começar a reduzir. Porque na hora que eu não admito que eu tenho nada de desonestidade, eu sou um desonesto que estou longe da cura. Então, quando a gente começa a admitir isso, eu acho que a gente caminha. Me alonguei muito, me perdoem, mas assim, o ponto é, lembremos do diálogo do Cristo com a mulher samaritana. Eles são de dois partidos que se detestam há 900 anos. Só isso. Não é uma discussão de 10 anos. É uma disputa de 900 anos. E veja como é que o Cristo direciona. Um homem conversando com a mulher não é absolutamente machista. Um judeu conversando com a samaritana. Para onde é que vai a discussão? Para onde é que vai a discussão? Vamos lembrar, porque eu penso que é um ensino espiritual, metodológico, dos mais sérios. Dos mais sérios. É uma forma de se conduzir que o Cristo está nos ensinando. Que a gente consiga aplicar e que desta vez o projeto do Cristo realmente se realize no mundo material. Com a nossa participação. Não interessa se é pequeno ou grande, interessa que a gente tem que estar colaborando com o Mestre. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Que a paz do Cristo possa nos tocar nesse instante, em que tantas graves reflexões precisam ser feitas, porque é importante entender que muitos hoje estão alimentando tendências divisionistas em excesso. Os espíritas, os brasileiros em geral, precisam assumir, dar-se conta do imenso projeto de amor que o Cristo tem para essa nação maravilhosa. É necessário que consigamos, encarnados e desencarnados, nos unir por esse sentimento de construção de um mundo melhor, de maneira tal que não nos desviemos em polêmicas, em guerras, em disputas absolutamente inúteis. Não podemos, filhos, agir de tal forma que as trevas consigam penetrar a alma do povo brasileiro. É preciso, acima de tudo, deixar de lado disputas de vaidades. Vocês não estão numa disputa de provar que vocês estão certos e que o outro está errado. Vocês têm que assumir a verdadeira disputa, que é a disputa de se tornar uma pessoa melhor. A pátria do Evangelho foi corrompida. Precisa ser restaurada. E é um processo doloroso. E é um processo difícil. E é um processo que não deve ser fundamentado na condenação e na amargura. Vocês precisam entender que existe um projeto muito mais vasto do que disputas judiciais.
Vocês precisam entender que cada indivíduo vinculado na pátria do Evangelho deve, acima de tudo, perguntar-se: qual o meu papel na construção de um mundo melhor? Porque é muito fácil acomodar-se em disputas pessoais aparentemente importantes. Filhos, é hora de cada um se questionar: estou contribuindo ativamente para uma cultura de paz? Os assuntos que me proponho a desenvolver são realmente significativos? Sim, devemos apoiar a justiça, mas devemos continuar e apoiar também o amor, também a compaixão. Não podemos nos contaminar com o ódio em nome da justiça, porque ensina Allan Kardec a todos os espíritas que não existe lei de justiça. Existe lei de justiça, amor e caridade. Não existe, não é possível justiça sem o amor, justiça sem a caridade. Este irmão errou, este irmão cometeu um assassinato. Ele precisa ser isolado da sociedade. Sim, precisa. É necessário que seja. Mas ele não precisa ser odiado pela sociedade. E quando vemos milhões de pessoas, uma multidão de espíritas, perdendo-se, porque buscam a justiça, mas alimentam o ódio, ficamos muito preocupados. É preciso que o assassino seja punido, como vocês dizem. É preciso que seja preso. É preciso que seja isolado do contexto social maior. É necessário. Mas também é necessário que vocês não o odeiem. Que vocês não desejem o mal para ele. É um irmão que precisa se recuperar. É um irmão que irá viver na pele a dor que causou no outro. É um irmão que precisará de séculos, alguns de milênios, para se recuperarem, meus filhos. Portanto, vinculado à justiça, que o espírita se obrigue a fazer uma reflexão mais elevada. Se fosse meu filho que tivesse feito isso, como eu me sentiria? Se fosse meu irmão sanguíneo, consanguíneo, se fosse meu melhor amigo que tivesse feito isso, como me sentiria? Porque um dia muitos de vocês vão estudar esses casos e vão ver o desdobramento espiritual de tudo o que está acontecendo. Há um alerta mais grave que quero fazer, muito mais grave, porque a Terra tem sido invadida por correntes de ódio, e aqueles espíritas ou não, que usam o nome justiça para odiar o seu próximo, serão invadidos por correntes terríveis. Ocorrerão muitas doenças mentais, muitos problemas psíquicos, muita depressão, muita agitação excessiva, porque esses estão cultivando o ódio em nome da justiça, ou melhor, estão tendo muito prazer com o ódio, desculpando-se falsamente com a ideia da justiça.
porque aquele mesmo que realiza a justiça verdadeiramente é o mesmo que se compadece do sofrimento do outro. Espíritas precisam sair de postura hipócrita que diz: amor é não punir, ou a punição da justiça tem que ser feita com ódio. Foram essas duas posturas que separaram o povo hebreu e que impossibilitou a maioria de aceitar o Cristo. Como teria sido diferente a história se este povo tivesse abandonado essas posturas, a indiferença disfarçada de virtude e a ação maléfica disfarçada de justiça? Filhos, o povo brasileiro passa por hora muito grave e nós contamos com cada um de vocês para que vocês sejam os apóstolos da luz nesse momento de trevas. Sim, ele foi punido e deve ser, tudo bem. Mas eu também penso na tristeza do filho deste homem, na tristeza da filha desta senhora. Eu também penso como será ele não ver os netos crescerem. Eu também penso como os netos sofrerão, porque seu avô se tornou uma figura pública negativa. Filhos, é necessário que cada um assuma uma postura de verdadeiro cristão. Justiça, sim, com misericórdia. Justiça, sim, com equilíbrio. E, acima de tudo, que cada um assuma para si a postura de juiz de sua própria conduta. Como a justiça divina avaliará a minha vida? Como eu preciso melhorar? Porque, infelizmente, filhos, muitos do que hoje gritam condenação de forma odiosa estão numa situação espiritual muito pior do que os condenados. Que vocês não sejam esses, mas que vocês sejam sempre aqueles que lutam pela justiça, tornando-se melhores e, acima de tudo, que a justiça seja feita com vibrações de profunda compaixão, porque somente um povo que souber viver a justiça com compaixão será digno de ser chamado pátria do Evangelho. Que todos fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.